Você já se perguntou quem realmente são Gog e Magog? Seriam nações, pessoas ou símbolos de algo muito maior? O que a Torá revela sobre esses nomes enigmáticos? E o mais importante, qual é o papel deles no fim dos tempos? Prepare-se para mergulhar em um mistério milenar, escondido nas escrituras sagradas e revelado apenas aos que têm olhos espirituais atentos. A verdade que vamos explorar pode mudar completamente a sua percepção sobre os eventos proféticos que estão prestes a acontecer. Shalom! Seja bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá, onde desvendamos os mistérios mais profundos das Escrituras Sagradas. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Nos comentários, escreva: "Estou pronto para discernir os sinais dos últimos tempos." Vamos juntos nessa jornada de revelação. O nome Gog e Magog surge nas Escrituras como um símbolo poderoso de guerra, conflito e profecia. Sua primeira menção significativa ocorre em Yeheskel, Ezequiel 38 e 39, onde Gog é descrito como príncipe de Rosh, Meshech e Tuval, vindo da terra de Magog. Mas quem ou o que é Gog? E o que representa Magog? Antes de mergulharmos profundamente nesse enigma, precisamos compreender o contexto histórico, espiritual e profético por trás dessas figuras. A Torá não menciona diretamente Gog e Magog, mas as bases para seu surgimento profético estão em Bereshit, Gênesis 10, 2, onde Magog é citado como um dos filhos de Yefet, Jafé, filho de Noé. Isso nos mostra que Magog tem origem em uma das linhagens das nações que se espalharam pela terra após o dilúvio. Segundo estudiosos, Magog se localizaria na região do norte, geralmente associada às terras ao redor do Mar Cáspio, o que nos leva a pensar em povos como os citas, indo-europeus e até os habitantes das estepes euroasiáticas. Contudo, o nome Gog não é listado como um descendente direto. Isso sugere que Gog é uma figura de liderança, um príncipe ou governante, possivelmente um título simbólico. Em Yeheskel 38:2 está escrito: "Filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, Meshech e Tuval, e profetiza contra ele." O texto indica que Gog é o líder de uma coalizão de nações, o que muitos entendem como uma confederação inimiga de Yahushalai nos últimos dias. Mas por que essa confederação se volta contra Yahushalai? A resposta está no versículo 12 do mesmo capítulo: "A fim de tomares despojo e de apoderares-te de presa, para dares sobre a mão contra as terras agora habitadas novamente." Isso indica um ataque contra a restauração de Yahushalai, contra a terra redimida após o exílio. Aqui percebemos o elemento escatológico. Gog e Magog aparecem como catalisadores de um conflito final. É crucial entender que o ataque de Gog acontece quando Yahushalai estiver em paz, habitando seguramente sem muros, sem ferrolhos e sem portas. Yeheskel 38:11. Essa paz não significa ausência de inimigos, mas sim uma confiança estabelecida após uma restauração espiritual e territorial, cenário que remete diretamente ao retorno profético dos filhos de Yahushalai à terra prometida, como predito em várias passagens do Tanakh. Mas a história de Gog e Magog não termina em Yeheskel. Em Hitgalut, Apocalipse 27:9, encontramos uma nova menção. "E acabando-se os 1000 anos, Hasatã será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha." Aqui a referência assume uma dimensão ainda mais simbólica e universal. Gog e Magog já não são apenas um líder e uma terra, mas representam todas as forças que se rebelam contra Yahu nos últimos dias. Essa citação de Hitgalut coloca Gog e Magog em um contexto pós-milenar, ou seja, após o reinado de 1000 anos de paz sob Yahushua. Isso significa que mesmo após a era de justiça messiânica, ainda haverá um levante final, uma última guerra espiritual e física contra a soberania de Yahu. A combinação das visões de Yeheskel e Hitgalut nos revela que Gog e Magog atuam em 2 níveis distintos. 1. Histórico geopolítico.
representam uma coalizão de nações contra Yahushua, possivelmente liderada por uma figura real. 2. Espiritual, escatológico. São arquétipos do mal e da rebelião contra o reino de Yahushua, sendo manipulados por Hasatan no fim dos tempos. Nos dias atuais, muitos estudiosos buscam identificar Gog e Magog com nações específicas. Alguns apontam para a Rússia, devido à associação com Rosh e a geografia do norte. Outros mencionam Irã, Turquia, China e até confederações islâmicas. A verdade é que qualquer aliança que se levante contra Yahushua nos tempos do fim pode ser vista como parte dessa profecia. O mais importante não é identificar com precisão geográfica, mas entender o espírito de Gog, um espírito de guerra, invasão, dominação e rejeição à soberania de Yahu sobre o mundo. Esse espírito se manifesta hoje por meio de ideologias totalitárias, perseguições religiosas, negações da promessa a Yahushua e rebeliões globais contra os mandamentos divinos. Ao entender isso, a questão que devemos fazer é: estamos preparados para reconhecer quando esse espírito se manifestar de forma mais intensa? O chamado das Escrituras é para que estejamos vigilantes, discernindo os tempos e mantendo nossa emuná firme em Yahu, para compreendermos plenamente a identidade de Gog e Magog nos dias atuais. É necessário irmos além da superfície dos textos bíblicos e mergulhar nos significados espirituais por trás dessas figuras. A Torá nos ensina que cada nome, cada nação, cada guerra profética possui tanto uma manifestação literal quanto uma aplicação espiritual. Assim, Gog e Magog não são apenas entidades físicas, mas representam estruturas espirituais que operam no mundo desde a antiguidade até os últimos dias. No livro de Yehezkel, Gog é descrito como vindo das regiões do norte, e essa direção carrega grande simbolismo na tradição hebraica. O norte é frequentemente associado ao mal, à escuridão e às forças que desafiam a ordem divina. Em Irme Yahiru, Jeremias 1, 14, 15, lemos: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Essa linguagem aponta para uma ameaça que vem de longe, um perigo que se aproxima silenciosamente, alimentado por um propósito espiritual de destruição. Ao olharmos para o mundo moderno, percebemos que diversas forças políticas, ideológicas e até religiosas se unem em um sentimento comum: a rejeição ao povo de Yahushua e ao propósito eterno de Yahu. Vemos nações se aliando, promovendo campanhas de deslegitimação contra a existência de Yahushua, negando suas raízes bíblicas e seu direito à terra prometida. Essas atitudes refletem o espírito de Gog, um líder ou sistema que planeja, organiza e promove um ataque contra o plano divino. O capítulo 38 de Yehezkel é revelador. Gog é descrito como aquele que será posto por cabeça, Yehezkel 38, 2, o que sugere que ele é mais do que um simples rei. Ele é um catalisador, um arquétipo de poder que exerce influência sobre outras nações. Isso é confirmado quando ele é seguido por várias nações, como Paras, Pérsia, Cush, Etiópia e Put, Líbia. Essa confederação representa um vasto leque de alianças geopolíticas e ideológicas. Essas alianças formam uma espécie de falso pacto, um ecumenismo militar e espiritual, com o objetivo de destruir aquilo que Yahu está restaurando. Yahushua é o centro desse ódio. Por quê? Porque o povo de Yahushua, restaurado em sua terra, representa o cumprimento da promessa divina. A existência de Yahushua é uma prova viva de que a palavra de Yahu é verdadeira. Por isso, Gog e Magog se levantam para tentar apagar essa verdade. Mas o que revela a intenção mais profunda desses inimigos não é apenas o ataque militar, e sim o ataque espiritual à identidade de Yahushua. Gog e Magog não querem apenas tomar despojos, eles querem apagar a presença de Yahu da terra. Eles querem destruir a emuná dos justos, calar os profetas e substituir a verdade pelas mentiras do mundo. Por isso, o combate contra Gog é, antes de tudo,
uma guerra espiritual. No mundo contemporâneo, esse espírito tem se manifestado de diversas formas, por meio de movimentos globais contra a Torá, de legislações que tentam silenciar princípios sagrados, de ideologias que zombam da moral de Yahu e de organizações que apoiam o boicote a Yahushua. Cada uma dessas ações é, na essência, uma operação de Gog e Magog. Por isso, a profecia não se limita a um evento futuro, mas já está em operação em nossos dias. Assim como está escrito em Yahuhana Aleph, 1 João 2,18, Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anti-Messias, já muitos se têm feito anti-Messias, por onde conhecemos que é a última hora. O espírito de Gog é também o espírito do anti-Messias, oposição total a Yahushua e ao reino de Yahu. Mas é necessário destacar algo fundamental. Embora Gog e Magog se levantem com força e aparente poder, sua derrota já está decretada. Em Yeheskel 39, 3 e 6, Yahu declara: Ferirei o teu arco na tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Farei fogo cair sobre Magog e sobre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou Yahu. Isso mostra que a intervenção divina será direta e sobrenatural. Gog será destruído por Yahu, não por força militar humana. Essa intervenção traz uma lição poderosa para os dias de hoje. Enquanto os sistemas do mundo se organizam para desafiar a verdade, o povo de Yahu não precisa temer. A vitória já foi estabelecida, e o julgamento de Gog é certo. A única exigência para os filhos de Yahushua e todos os justos é a permanência em santidade, obediência e vigilância espiritual. Além disso, é fundamental observar o papel das nações aliadas de Gog. Elas não agem sozinhas, seguem uma liderança corrupta, movidas por promessas de riqueza, poder ou ideologia. Isso nos alerta sobre o perigo de seguir líderes que não andam em temor a Yahu. O destino de Gog será o mesmo dos que o seguem cegamente. Nos dias de hoje, é possível identificar sistemas inteiros de pensamento que seguem Gog. A cultura da negação espiritual, o relativismo moral, a perseguição aos justos e a tentativa de apagar a emuná da sociedade. Esses sistemas não se apresentam como exércitos armados, mas como ideias que se espalham silenciosamente, e por isso são ainda mais perigosos. Yahushua já havia alertado sobre esses tempos. Em Matit Yahu, Mateus 24, 9 e 13, ele disse: Então vos hão de entregar para serdes afligidos e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Gog e Magog não apenas tentam destruir Yahushua, mas também todos aqueles que proclamam o nome de Yahushua e obedecem aos mandamentos de Yahu. Portanto, o chamado que essa profecia nos faz é de vigilância e preparação espiritual. Não se trata apenas de identificar o inimigo externo, mas também o inimigo interno, aquilo em nós que pode ser influenciado por Gog. O medo, a dúvida, o materialismo, a falta de compromisso com a Torá, tudo isso pode abrir portas para que esse espírito opere em nosso interior. Ao avançarmos no entendimento de Gog e Magog, chegamos a uma camada mais profunda da revelação, seu papel dentro da estrutura escatológica completa estabelecida por Yahu na Torá, nos Neviim, profetas, e na Brit Hadashah, nova aliança. Esta profecia não pode ser compreendida apenas à luz de um evento isolado. Ela faz parte de um ciclo profético maior, que começa com a queda do homem em Bereshit e culmina na restauração total da criação, através do reinado eterno de Yahushua. Um dos pontos mais intrigantes da narrativa de Yeheskel é que Gog e Magog não apenas se levantam contra Yahushua, mas o fazem após um período de aparente paz e estabilidade. Como vimos em blocos anteriores, essa segurança é descrita em Yeheskel 38, 11. Subirei contra a terra de aldeias sem muros, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Isso levanta a questão: quando na história Yahushua habitou de forma tão pacífica e segura? A resposta profética aponta para o reino milenar,
o período de 1000 anos mencionado em Hitgalut 24:6, no qual Yahushua reinará sobre a terra, estabelecendo paz, justiça e verdade. Esse tempo será caracterizado pela presença ativa da Torá, restaurada como lei mundial, e por um governo espiritual e físico centralizado em Jerusalém. É nesse contexto de aparente plenitude que Gog e Magog ressurgem. A ressurreição desse espírito após o reino milenar é descrita em Hitgalut 27:9. E acabando-se os 1000 anos, Hasatã será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. A lógica espiritual aqui é profunda. Mesmo após 1000 anos de justiça, haverá corações que, mesmo sob o reinado perfeito, não se renderão completamente à autoridade de Yahu. Isso demonstra que o problema do homem não está apenas no ambiente, mas na natureza rebelde não transformada. Yahu permite essa última investida de Gog como uma forma de expor aquilo que ainda está oculto nos corações das nações. Ele prova que mesmo o ambiente ideal não transforma corações sem arrependimento verdadeiro. Assim, Gog e Magog tornam-se os instrumentos finais de juízo, usados por Yahu, para separar definitivamente os justos dos ímpios. Nesse ponto, a Torá nos ajuda a entender a dinâmica espiritual dessa batalha. Em Devarim, Deuteronômio 36, lemos: Yahu, teu Elohim, circuncidará o teu coração, para amares a Yahu, teu Elohim, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. A verdadeira transformação começa no coração. O povo de Yahu será preservado porque teve o coração circuncidado. Já os que se juntam a Gog e Magog, mesmo vivendo sob o reino, rejeitam essa transformação e abraçam a rebelião. Outro ponto crucial é a ligação entre Gog e Hasatã. Em Hitgalut, quem lidera essa rebelião não é Gog diretamente, mas Hasatã, que liberta Gog como um tipo de espírito de guerra. Isso mostra que Gog é mais do que um rei terreno. Ele é um agente espiritual, uma manifestação da última resistência satânica contra o reino de Yahu. Esse paralelo nos leva a entender que a guerra não é apenas geopolítica, mas cósmica. Na tradição hebraica, essa guerra é conhecida como Guerreiros do Fim, uma última batalha antes do julgamento final. Os textos apocalípticos judaicos, como os escritos de Qumran, manuscritos do Mar Morto, também apontam para uma guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Embora não mencionem Gog diretamente, o padrão é o mesmo, uma batalha final onde os justos são confrontados por uma força oposta a Yahu. Analogamente, podemos entender Gog como o anti-messias coletivo, uma liderança que rejeita a Torá, desafia a ordem divina, persegue os justos e tenta estabelecer um governo baseado na força, na mentira e no orgulho humano. É o reflexo final de Babel, da torre construída em rebelião, agora corporificado em um sistema mundial contra Yahu. E como Yahu responde? De forma direta e sobrenatural. Yehezkel 39:4-6 descreve a destruição de Gog como uma ação do próprio Elohim. Nos montes de Yahushalai cairás, tu e todas as tuas tropas. Então, porei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas ilhas. Isso não é apenas uma derrota física, mas a demonstração pública da justiça divina. Assim como Mitzraim, Egito, foi julgado com sinais e prodígios, Gog será derrubado pela manifestação da glória de Yahu. Há ainda um detalhe revelador no capítulo 39, 9 e 10. Os moradores das cidades de Yahushalai sairão e queimarão as armas, por 7 anos. Isso simboliza a purificação completa da terra. Após a guerra, o povo não apenas vence, mas transforma os instrumentos de guerra em ferramentas de purificação. Isso ecoa Yeshayahu, Isaías 2:4. Converterão as suas espadas em relhas de arado. E qual o papel de Yahushalai nisso tudo? Yahushalai não é apenas alvo do ataque, mas o palco da manifestação final da glória de Yahu. O profeta conclui em Yehezkel 39, 21, 22.
Manifestarei a minha glória entre as nações. Saberão os da casa de Yahushua que eu sou Yahu, seu Elohim. Gog e Magog serão derrotados para que o nome de Yahu seja exaltado e reconhecido por todas as nações. Nos tempos atuais, essa revelação nos convida a uma profunda reflexão. Estamos preparados para discernir o espírito de Gog em operação no mundo hoje? Temos resistido às ideologias que negam a Torá, a frieza espiritual e a indiferença diante das promessas de Yahu? Pois mesmo antes da manifestação física de Gog, seus princípios já operam entre nós. O chamado da Torá é claro: separar-se da mistura, alinhar-se com o propósito divino e preparar-se espiritualmente para os dias que virão. Gog e Magog não devem gerar medo nos justos, mas urgência em viver uma vida de emuná, obediência e expectativa messiânica. Cada versículo, cada detalhe dessa profecia aponta para a supremacia de Yahu e o triunfo final de seu reino. Chegamos ao momento de amarrar todas as linhas dessa revelação profética sobre Gog e Magog. Desde o início, buscamos responder perguntas fundamentais. Quem são Gog e Magog? O que a Torá realmente revela sobre eles? Como se manifestam hoje? E mais importante, qual o impacto dessa revelação em nossas vidas? Com base na Torá e nas escrituras proféticas, compreendemos que Gog representa uma liderança de rebelião espiritual contra Yahu, enquanto Magog é a sua base, a estrutura sobre a qual essa rebelião se apoia. Juntos, eles são tanto agentes históricos quanto símbolos espirituais da oposição final ao reino de Yahu. São forças que se levantam não só para destruir Yahushua fisicamente, mas também para apagar sua identidade espiritual, algo que, até hoje, continua sendo um dos maiores alvos do mundo. O capítulo 38 de Yehezkel nos mostrou que o ataque de Gog se dá em um tempo em que Yahushua habita com segurança. Aparentemente, trata-se de uma era de paz, o que nos aponta para o reino milenar de Yahushua. Contudo, como revelado em Hitgalut, após esse tempo de paz, Hassatan será solto por um breve período e voltará a enganar as nações, convocando-as para a guerra final. Aqui vemos a ação espiritual de Gog ressurgindo para um último levante. Este levante não é apenas militar, é ideológico, espiritual, existencial. É a rejeição completa de tudo o que Yahu estabeleceu como verdadeiro, justo e eterno. Gog é o eco final de Hassatan, a última tentativa de destronar o Rei da Glória. E o fato de esse levante acontecer após 1000 anos de paz nos mostra algo impactante. Nem mesmo um ambiente perfeito transforma o coração humano que não foi regenerado. Essa lição é profunda e dolorosa. Quantas vezes esperamos que as circunstâncias externas mudem para então sermos transformados? A profecia de Gog nos ensina que sem um coração circuncidado pelo espírito de Yahu, não há esperança de redenção. O mal que habita no coração do homem não é removido por ambiente, conforto ou governo justo, mas apenas pela obra redentora de Yahushua e pelo espírito de santidade. É por isso que a Torá fala constantemente de purificação interior. Em Devarim 10:16 está escrito: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais mais a vossa cerviz. A verdadeira batalha contra Gog começa dentro de nós. Antes que enfrentemos o levante final, precisamos vencer os levantes que ocorrem diariamente em nosso interior: orgulho, incredulidade, materialismo, apatia espiritual. Quando observamos os sinais atuais, fica evidente que o espírito de Gog já opera nas estruturas sociais e ideológicas. A negação da Torá, a banalização dos mandamentos de Yahu, a perseguição aos que guardam a emuná e testemunham Yahushua, tudo isso é parte dessa grande batalha. Hoje Gog não usa apenas espadas e exércitos, ele utiliza leis, filosofias, mídia, sistemas educacionais e culturais. Essa realidade exige de nós mais do que conhecimento, exige discernimento espiritual. Como disse Yahushua em Matityahu 24:42, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Adon,
A vigilância espiritual é o antídoto contra o engano de Gog. Devemos ser como os filhos de Issachar, descritos em Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas 12:32, que tinham entendimento dos tempos para saberem o que Yahushua devia fazer. Mas há algo mais profundo nessa profecia, sua conclusão gloriosa. Ao contrário de outras batalhas onde há incerteza, a guerra contra Gog e Magog termina com vitória absoluta de Yahu. Ele mesmo intervirá, com fogo do céu, e destruirá completamente os inimigos. Isso nos mostra que a justiça de Yahu é perfeita e que ele não deixará impune a rebelião. Em Yehezkel 39:7, encontramos uma promessa impactante. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, Yahushua, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Aqui está o coração da profecia. A santidade do nome de Yahu será restaurada entre as nações. O propósito final não é a destruição dos ímpios, mas a exaltação da santidade de Yahu diante de toda a criação. Após a derrota de Gog e Magog, o mundo entrará em um estado de purificação e renovação. As armas serão queimadas, os corpos sepultados em um vale específico, chamado de Vale de Ramon Gog, e um novo tempo surgirá. Um tempo onde não haverá mais guerra, engano ou rebelião. A terra será cheia do conhecimento de Yahu, como as águas cobrem o mar. Yeshayahu 11:9. É nesse ponto que a história encontra sua conclusão perfeita. Gog e Magog representam o último suspiro do sistema corrompido. Sua derrota inaugura a eternidade. Não mais haverá divisão entre céu e terra. O reino de Yahu será pleno, visível e eterno. Yahushua reinará para sempre, e seu povo habitará na presença gloriosa do Eterno, com paz que nunca mais será interrompida. Mas até lá, o nosso chamado é de preparação. A revelação de Gog e Magog não é para gerar medo, mas para despertar a vigilância. Ela é um alerta, um convite e um clamor. Escolhei hoje a quem servis. Yehoshua 24:15. Devemos escolher diariamente viver em obediência, manter acesa a lâmpada da Emuná e proclamar a verdade, mesmo quando ela for impopular. Concluímos então que Gog é uma liderança espiritual e política que se levanta contra Yahushua e contra Yahu. Magog é a base dessa estrutura formada por nações, ideologias e sistemas em rebelião. A guerra é espiritual e já começou em nossos dias, ainda que se manifestará de forma literal no fim dos tempos. A vitória pertence a Yahu, e ele mesmo se levantará para julgar com justiça e restaurar a santidade do seu nome. Nosso papel é resistir, vigiar e viver com propósito, aguardando a redenção final. Diante de tudo que foi revelado sobre Gog e Magog, é impossível permanecer indiferente. Esta não é apenas uma história antiga, uma profecia esquecida ou um conto de guerra do passado. Trata-se de uma realidade viva, pulsante, que ecoa em cada esquina do mundo moderno. Estamos vivendo em tempos de escolhas, onde o espírito de Gog se infiltra silenciosamente nas mentes e corações, promovendo a confusão, o afastamento da verdade e a negação da autoridade de Yahu. A maior guerra dos tempos finais não será travada com armas convencionais, mas com decisões espirituais. A cada dia, você decide se alinhará com a verdade da Torá ou com os sistemas do mundo. A cada pensamento, palavra ou atitude, estamos construindo nossa posição para o que está por vir. Nos alistamos entre os que resistem com emuná ou entre os que se rendem ao engano. A moral dessa história não é sobre política, não é sobre geografia, é sobre a lealdade do coração. Gog e Magog são mais que personagens, são testes divinos. Eles representam aquilo que desafia a pureza, a obediência e a fé verdadeira. E se não vigiarmos, esse espírito pode nos arrastar para longe da promessa. Mas há esperança. A esperança que resplandece desde Bereshit até Hitgalut. A certeza de que Yahu é fiel à sua palavra e que seu plano redentor não falhará.
Se permanecermos firmes, se nos consagrarmos, se buscarmos intimidade com Ele, seremos contados entre os vencedores. Entre os que não se dobraram, entre os que aguardam com lâmpadas acesas o retorno glorioso de Yahushua. E agora, eu te pergunto, de que lado você estará quando Gog e Magog se levantarem? Está preparado para discernir os tempos? Está pronto para resistir ao engano com a verdade da Torá escrita no coração? Essa não é apenas uma profecia, é um chamado, um convite para despertar, um grito para os vigilantes. Que esta mensagem queime em seu coração como um fogo santo, te levando a uma vida de santidade, propósito e missão. Que o seu lar seja como as tendas de Yaakov, guardadas, separadas e cheias da presença de Yahu. E lembre-se, a história já tem um final escrito. Yahu vence, Yahushua reina. Os justos herdarão a terra. Que a sabedoria de Yahu te acompanhe e que sua emuná seja fortalecida a cada dia. Escreva nos comentários: escolho estar do lado da verdade. Se o conteúdo deste vídeo tocou seu coração e te trouxe conhecimento ou inspiração, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho de investigação e revelação dos segredos da Torá. O YouTube disponibiliza o recurso Valeu Demais, que permite que você demonstre seu apoio diretamente nos comentários do vídeo, com uma contribuição financeira. Esse gesto faz uma grande diferença para a sustentabilidade do canal e para que possamos continuar produzindo conteúdos com profundidade, qualidade e respeito às Escrituras. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar com sua opinião e ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as próximas revelações que iremos compartilhar. A sua ajuda, por menor que pareça, nos fortalece e motiva a seguir com esse propósito. Que o Eterno te abençoe por cada apoio e por fazer parte desta jornada em busca da verdade. Shalom e até o próximo vídeo.